Olá, gotemianos. Agora nós iremos ver a nossa formação bíblica do segundo ano. Já estamos quase encerrando. Nós vamos agora para a lição 19. Então, a lição 19 nós vamos ver brevemente algumas biografias dos livros de alguns livros bíblicos, né, pequenos, que é o de Ruth, brevemente, Tobias, que são livros pequenos, de Judite e de Esther. Então vamos pegar aí quem tiver a apostila para nós acompanharmos. A introdução diz o seguinte: em diversas passagens da Bíblia encontramos biografias de judeus piedosos e valorosos. A ideia do escritor é transmitir coragem para os judeus em épocas difíceis. Então a intenção das biografias, dos escritos da Bíblia, né, de diversas passagens, é para transmitir esta força, essa coragem para o povo de Deus, né, por causa das dificuldades que eles enfrentavam. Então, a forma de escrever era nesse intuito de transmitir essa força, essa coragem para eles, este ânimo, né, demonstrando alguns casos como o de Ruth, né, o de Esther, nas épocas difíceis que eles estavam vivendo, né, citando exemplos de alguns personagens, né, e destacar uma virtude deles. Por exemplo, temos o caso de Ruth. No caso de Ruth, nós vamos ver 4 capítulos. Nos 4 capítulos, o escritor ele expõe com sabedoria e delicadeza uma ideia religiosa. Deus, então, na história de Ruth, vai mostrar que Deus ele não põe limites à sua proteção apenas para os israelitas, ou seja, ele vai mostrar uma proteção para com a Ruth, que a Ruth ela é uma mulher considerada pagã, ela é da cidade de Moabe, né, que é separada lá do povo de Deus, onde esse povo essa terra de Moabe, eles adoram o deus pagão, né, o deus Maalon, que é o deus que aceita sacrifícios de crianças. Então, Ruth ela é tirada deste meio, né? Ela é evangelizada, de certa forma, ela é tirada deste meio. Então, é isso que vai mostrar na história de Ruth, né? Que Deus não vê, não tem preconceito com nenhum tipo de pessoa. Vai tentar levar o povo de Israel a entender isso. A vida de Ruth, a Moabita, é uma verdadeira história cheia de costumes familiares e campestres daquela época, ou seja, porque a Ruth ela trabalhava no campo, né? Então, a história de Ruth, só fazendo aqui um apanhado breve, rápido, é um livro pequeno, né? A história de Ruth é uma moça que morava na cidade de Moabe, né? Ela não conhecia a história do Deus verdadeiro, do Deus único, do Deus de Israel, que ensinou os 10 mandamentos. E aí, certo tempo, uma turminha dos judeus, né, a família dos judeus, vão morar nessa cidade de Moabe porque a cidade de Judá está passando fome, está numa época de seca, e aí eles vão para lá. E nessa ida o que acontece? Um dos filhos eu não lembro aqui, da Noemi, a Noemi, ela tem, os filhos dela se chama Mahlon e Quelion, né, ela tem 2 filhos, o Mahlon e Quelion, a Noemi e o Elimelec, né, que são o casal. Então a Noemi ela tem esses 2 filhos, Mahlon e Quelion. E aí o que acontece? Eles vão, essa família vai para lá, para Moab, e aí se deparam com essa moça chamada Ruth. E essa Ruth, ela acaba sendo de certa forma instruída pelo Mahlon e acaba se envolvendo no casamento com ele. E aí ela acaba se convertendo. E aí a Noemi ela fica sabendo depois que a terra dela está tendo novamente leite e mel. E aí ela procura voltar. Quando ela procura voltar, a Ruth quer ir junto. E a Noemi diz, não, mas você não vai poder ir junto com a gente porque você serve a esse outro Deus. Ela disse, não, mas eu vou procurar servir o seu Deus. E nisso ela regressa e volta também para Judá. E nessa história também de Judá, a Ruth também é um pouco às vezes desprezada pelos próprios judeus. E aí a Noemi tenta arrumar para ela um emprego, para ela trabalhar lá na fazenda deste fazendeiro chamado Boaz. E esse fazendeiro Boaz, ele fica um pouco interessado na Ruth. E aí depois o que acontece no meio de toda essa história, o Boaz acaba se casando com a Ruth. E aí eles geram um filho chamado Obed. E que Obed vai gerar um outro filho chamado Isaí. E que esse filho Isaí vai ser o pai de Davi. Então toda essa história de Ruth é para mostrar também
a origem, a descendência de Davi e a descendência de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é filho de Davi, é chamado Jesus, é filho de Davi. Então é para mostrar somente esta origem da genealogia de Jesus Cristo, né? Que Deus, se você parar para ver, Jesus veio da origem também de uma mulher, que seria Ruth, que foi discriminada porque ela era uma pagã. Então, para Deus mostrar que Ele é misericordioso com todos, então é isso que durante todo o Antigo Testamento Deus está mostrando que Ele é um Deus para todos e que ninguém ainda entendia isso, certo? E só lembrando que Ruth é a bisavó de Davi. Então, Ruth é a bisavó de Davi. O outro pedacinho da história seria o de Tobias, né? Ele é um pouquinho a história semelhante com a anterior de Ruth, né? Uma história pequena, né? Que procura mostrar, ela é um gênero histórico, né? Que procura, para alguns exegetas, eles acham que é um gênero didático, né? A intenção do escritor de Tobias, né, foi descrever a virtude do israelita Tobias e a obediência do seu filho, né? Então foi mostrar, então essa história do livro de Tobias é procurar transmitir as virtudes dele e da obediência, né? Este livro ele consta de 14 capítulos e nos relata a vida do personagem para nos dizer que Deus tem zelo e amor a quem o serve nesta vida através do próximo. Então o livro de Tobias vai procurar mostrar que Deus ama, Deus tem zelo e amor por aqueles que procuram mostrar este afeto, este amor, ajuda para com o próximo, foi o que Tobias fez, né? Este é um dos livros que não é aceito pelos irmãos separados, ou seja, Tobias é um livro que não é aceito pelos protestantes. E em alguma época a igreja não aceitou como inspirado. Também a igreja católica teve uma época que não aceitou Tobias, o livro de Tobias, como inspirado pelo Espírito Santo. São Jerônimo, ele não queria traduzir e inserir na Vulgata. O fez a conselho de Cremácio e Eleodoro de Alexandria, ou seja, o São Jerônimo, que foram os tradutores da Bíblia, ele não quis incluir o livro de São Jerônimo como inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que conta um pouquinho, assim, um resumo da história de Tobias? Né? Na história de Tobias, ele é um homem que procura, o trabalho dele mais é sepultar os mortos, enterrar os mortos. E aí o que acontece? Certo momento em que ele está muito cansado, fatigado, ele vai descansar debaixo de uma árvore. E aí enquanto ele descansa debaixo de uma árvore, de repente o passarinho, né, faz o excremento dele, cai sobre o olho dele, do Tobias, e o Tobias fica cego. E com isso, ele mais a esposa dele começam a ter a sua prova de fé perante Deus, né? Porque ele dependia deste trabalho para sobreviver, então começa a passar por dificuldades, né? Por fome. E aí até a esposa dele chega um pouquinho a duvidar e bota ele em dúvida, em questão, né? Por que Deus está fazendo isso com a gente? E aí o Tobias lembra que ele tem um recibo, né? Uma nota para receber de um dinheiro de um parente, de uma pessoa numa outra cidade para receber. Só que ele não pode ir porque ele está cego. E aí ele vai confiar isso ao seu filho, que seria o Júnior, que é o Tobias também, o Tobias Júnior. Né? Agora vamos falar do Tobias Júnior. Então o Tobias Júnior, ele se dispõe, né, na obediência do pai de ir nesta cidade distante que ele não conhecia para poder receber esse dinheiro que eles estavam precisando. E aí o que acontece? Só que o Tobias, o pai, ele fica em oração. Então para separar eu vou dizer o Tobias é o pai e o Júnior, que você sabe, é o filho. Então em oração o Tobias ele pede a Deus, né, que ele fica muito preocupado em mandar o seu filho sozinho numa viagem desconhecida, que Deus desse uma luz, né? E aí de repente Deus atende a oração do Tobias e aparece um jovem chamado Azarias, né? Que no caso é o anjo Rafael. E durante a oração do Tobias, o anjo Rafael no céu apresenta a oração dele para Deus, né, o anjo Rafael. E aí Deus envia o anjo Rafael na forma de um homem chamado Azarias. Então ele utiliza o nome de Azarias para tentar ajudar o Júnior aí nessa viagem. Então ele vai ser o amigo dele nesta viagem. E enquanto isso, numa outra cidade, não lembro o nome da cidade, deixa eu ver se tem aqui o nome da cidade. Existe uma outra mulher chamada Sara. Essa mulher está passando por graves problemas porque ela já se casou 7 vezes e os 7 maridos delas morreram. E aí ela não sabe também o que fazer. Aí durante a oração ela pede súplica a Deus porque ela já é muito criticada
né? A sociedade já está criticando ela, dizendo que ela é assassina de maridos, que ela é a viúva negra. E aí na súplica de oração também o anjo Rafael escuta a oração dela e apresenta a Deus. E aí Deus manda o Rafael nesta missão através do Júnior, né? Então o Júnior mais o Rafael, que é o Azarias, vão nessa jornada para a terra de Sara, né? Ao encontro de Sara. Sem a Sara saber, é claro, e sem o Júnior também saber. Eles vão para pegar esse dinheiro. E aí no meio do caminho aparece um peixe muito grande, e o Júnior fica com medo. E o Azarias disse: não tenha medo, mate o peixe, pegue o coração dele e o fel, que isso são bons remédios. O coração do peixe, se você acender ele, a fumaça afugenta os demônios. E o fel, ele serve para curar muitas doenças, muitas enfermidades. E então continua a jornada. E chegando assim, vou resumir a história para não ficar muito longa. Chegando nas terras de Sara, o que acontece? O Azarias, ele dá o que é o anjo Rafael, ele dá uma de, vamos dizer assim, de cupido mesmo. Ele procura fazer com que o Júnior se case com a Sara, porque estaria nos planos de Deus. Então eles planejam esse casamento. E no final das contas, o Azarias diz o seguinte: Júnior, você vai pegar o coração na noite de núpcias e vocês vão acender ele e vão fazer a oração primeiro, antes da noite de núpcias, para afugentar o demônio que está matando os maridos da Sara, que exatamente eram os maridos que não eram aceitos por Deus para estar com ela, por ela ser uma mulher muito de Deus, e esses homens só tinham más intenções para com ela. E aí você faça isso e esse demônio não vai lhe atacar. E aí o Júnior faz isso, amarra a Sara, no momento eles acendem o coração, e aí esse demônio foge para o deserto. Enquanto ele foge, o anjo Rafael, né, o Azarias, se transforma em anjo e ele vai lá para o deserto acorrentar este demônio. E aí acontece tudo bem, né, a noite de núpcias, depois fazem um banquete, né, o pai da Sara e tudo, e divide alguns bens para Sara, né, o dote dela, né, ovelhas, de tudo. Então a partir daí já começa a bênção que Deus dá para o Tobias, que estava chorando e se lamentando por causa que estava com dificuldades. E aí depois o Azarias pega o documento, recebe o dinheiro, e aí eles procuram voltar na jornada. A mãe do Júnior já fica muito preocupada, mas ele e o Tobias, de que estavam demorando muito. E aí Deus providenciou, se a gente parar para meditar nessa passagem, Deus providenciou tudo, mesmo que demorou. Então às vezes a gente passa por dificuldades e a gente não entende como Deus está organizando tudo isso. Então na vida de Tobias, que sirva como exemplo para nós. Deus, ele providenciou, então demorou mais de anos para que ele pudesse sair da dificuldade, do aperto, e para que o próprio Tobias alcançasse a graça da cura da vista. E aí quando o Júnior, ele volta em viagem para a casa dos pais, o Azarias aconselha: quando você chegar lá, você pega esse fel e passa no olho do seu pai, que isso é um bom remédio para a cura. E quando ele chega, ele passa. E aí eles vão agradecer depois, o pai e o filho vão agradecer ao Azarias por tudo isso. E aí depois o Azarias faz a revelação dele de que ele é um anjo, e ele sobe para o céu. E aí os dois, o pai e o filho, ficam querendo se prostrar, e o Rafael diz: não se prostre para mim, adore somente a Deus. E aí eles vão, e depois eles começam, em agradecimento, eles vão cantar e louvar a Deus por esta grande bênção. Então esse testemunho que mostra a história de Tobias. Já na Judite, o que acontece na história de Judite? Judite é o livro sagrado que recebe o nome da heroína que enche suas páginas. O escritor desconhecido de Judite, não se sabe bem quem é um escritor desconhecido, ele procura transmitir ao povo a verdade, que Deus ajuda sempre o mais fraco enquanto lhe é devotado o fiel, né? Então o livro ele foi escrito depois do exílio, né? Lembrando da história do exílio, ele também é um livro pós-exílio. Ele foi escrito depois do exílio, né? A intenção era de levantar o ânimo do povo, ainda oprimido pelo medo, porque mesmo depois do exílio, claro, o povo estava com medo. E aí então era procurar, a intenção deste autor desconhecido era procurar tirar este medo do povo, né? Levar essa força, essa coragem. O São Jerônimo, ele também duvidou da canonicidade, né, deste livro. E o livro da Judite ele foi dividido, né, em histórias, né, em duas partes. Então, só resumindo também a história de Judite, ela foi uma mulher
em que procurou ajudar o povo daquela força para vencer o general Holofernes, que queria oprimir o povo de Israel. Então o que eles fazem? Judite pede para o povo todo, para todo mundo fazer penitência, ficar em jejum, que ela iria nesta missão de vencer esse general Holofernes para que Deus desse uma luz. E aí o que acontece? Ela se junta já lá com o general Holofernes, que se agrada muito da beleza dela, da Judite, e ela se senta lá na mesa do banquete e procura embriagar bastante o Holofernes. E aí depois o Holofernes leva ela para o quarto, e neste momento é a hora que ela pega a espada e corta a cabeça dele, né, do general. E aí ela leva a cabeça dele, mostrando a vitória, e aqueles soldados do Holofernes ficam com medo e recuam porque viu que o seu general está morto. Então só essa analogia que a gente pode fazer também, comparando com a Virgem Maria, Nossa Senhora, que há de pisar a cabeça da serpente. Então as mulheres na Sagrada Escritura, ela tem essa analogia que a gente pode pegar e ver com Nossa Senhora, né? Como da Ruth também, né? Que era uma mulher que gerou da descendência de Davi, né? Gerou um rei, né? A descendência dela. E do mesmo modo também Nossa Senhora gerou um rei. E também agora a Judite, né? A Judite que esmaga a cabeça também do general, né? Do rei. Então Nossa Senhora também fazendo essa analogia, Nossa Senhora leva esse povo a esta coragem a esmagar a cabeça da serpente, como diz na Sagrada Escritura. E o outro aqui, para nós finalizarmos esta formação aqui da lição 19, é a história de Esther, também uma pequena história, né? É um livro também muito parecido com o de Judite. A heroína, que é outra mulher judia também, né, chamada Esther. Esta história é mais um argumento para demonstrar que os judeus vencem sempre, ainda no meio da adversidade. Então, mesmo no meio dessas contradições, dessas dificuldades, Deus sempre mostra a vitória. Porque Esther já é uma mulher que está no meio do povo lá pagão. Ela está no meio do povo pagão. Os protestantes, eles não aceitam este livro, né, o livro da Esther. Eles não dizem que é inspirado. E a Igreja Católica também demorou para aceitá-lo, né, para admitir. Quem colocou no cânone, né, quem colocou o cânone, lembrando que o cânone são os livros aceitos pela Igreja Católica como inspirados pelo Espírito Santo. Então, se você vir falar os livros canônicos, livros inspirados por Deus pelo Espírito Santo, que a Igreja Católica considera. Então, foi o São Clemente Romano, mais ou menos 90 anos depois de Cristo, que colocou este livro no cânone, considerado inspirado pelo Espírito Santo. Então, nos 16 capítulos, vai narrar o seguinte. Primeiro, Mardoqueu, que é o primo de Esther, ele vai ter um sonho, né? E aí Mardoqueu, ele vai descobrir a conspiração do rei lá, do imperador, que vai querer falar, como eu até falei para vocês na história da Esther resumidamente, né? Que eles vão criar uma lei para querer dizimar toda a raça dos judeus. E aí o rei que se casa com a Esther, ele não sabe da origem dela, que ela é também uma judia. E aí ela vai fazer um pedido ao rei para poupar sua vida, se ele realmente o ama. E aí ele vai dizer, pois me conceda este pedido. Aí ela diz, pois o meu pedido é que você acabe com esta lei, que quer dizimar o meu povo judeu, porque eu também sou do meu povo. Se você cumprir essa lei, você vai ter que me matar também. E aí este rei fica furioso com o conselheiro dele que deu esta ideia, né? Então, através deste momento que ela faz essa suposta intercessão, ela salva o povo, ela ajuda o seu povo a se libertar. Então, esse é o pequeno resumo da história da Esther. Então, essa lição 19, Gotemianos, é para mostrar essa pequena trajetória destes outros livros da Bíblia, né, que Deus mostra, né, esta força, essa batalha diante da dificuldade, né, como de Tobias, né, tem que vencer Ruth. Então é ver que o povo de Deus sempre passam por perseguições e supera essas perseguições. Então espero que esta formação tenha ficado clara. Se não, também podem tirar as dúvidas através do Facebook ou do WhatsApp. Então até mais, até a próxima formação.